Prosseguindo com o estudo do livro de Apocalipse, hoje vamos estudar o capítulo 18, que é o anúncio da queda da Babilônia. No capítulo 17, nós vimos a descrição, ou seja, todas as características, todos os aspectos que João viu através de uma visão sobre a Babilônia, a grande meretriz, o sistema mundano, o mundanismo que está presente nesse mundo e que ele é usado muitas vezes pelo dragão, por Satanás, para fazer com que as cidades, os países, as pessoas, elas sejam sustentadas por esse sistema mundial, por esse sistema mundano, onde as pessoas são iludidas para que elas permaneçam e fiquem nesse mundo iludidas e não procurem a Deus. É um sistema que está no mundo contrário a tudo que se refere a Deus. E aqui nós vamos ver o anúncio que João vê sobre a destruição. Já vai chegar um fim. Nós estamos caminhando para um fim, onde nós vemos que esse sistema desse mundo, que cada dia mais está mais corrupto, mais mundano, isso vai ter um fim. Então aqui nós vamos ver o anúncio da queda da Babilônia, o capítulo 18. Se você tiver sua Bíblia, você acompanhe a leitura da Bíblia, mas antes vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque eu estou aqui me propondo, Senhor, a levar a Tua palavra, a ensinar a Tua palavra. E nós vamos ver hoje, Senhor, que tudo vai chegar a um fim, Senhor. Vai tudo ser destruído, que a cólera do Senhor vai vir julgar esse mundo e que esse sistema do mundo vai acabar. E nós vemos que as pessoas, elas andam iludidas, ó Deus. Elas andam, ó Pai, contaminadas por esse sistema mundano. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor não nos deixe, Senhor, olhar para o mundo. Que o Senhor não nos deixe nos contaminarmos com o mundo, Pai. Porque a Tua palavra diz, Senhor Jesus, que aquele que ama o mundo, Deus não está nele. Então, que nós possamos a cada dia, Senhor, estarmos Te buscando, Te glorificando, Te exaltando, Te bendizendo. Que cada dia nós possamos nos aproximarmos mais de Ti, Senhor, e deixarmos as coisas desse mundo para trás. É o que a Tua palavra nos ensina e que nos mostra que nós não devemos amar esse mundo. Porque se nós amarmos o mundo, o amor do Senhor não está em nós. E nós queremos a cada dia amar mais a Ti e não ao mundo. Então que cada pessoa que venha ver e ouvir esse vídeo, ela possa examinar as suas palavras, examinar as escrituras, ó Deus, e ter entendimento para que as pessoas elas possam deixar, Senhor, o apego, o amor, Pai, as coisas desse mundo, as coisas materiais, e se dedicarem mais às coisas espirituais, às coisas de Deus. É o que eu te peço, Senhor, que essa mensagem que eu levo através desse vídeo, ela não volte vazia, Senhor, mas ela possa fazer o que Te apraz. Que nada disso que eu estou fazendo aqui, que todo esse ensino dessa palavra não seja em vão, Senhor, mas que ela tenha um objetivo, Pai, que ela possa alcançar vidas, alcançar pessoas, para que elas possam ter um entendimento, Senhor, desse livro, dessa revelação, desse livro que mostra tudo o que vai acontecer, Pai, e que já está acontecendo, Senhor, apenas as pessoas não se apercebem, Senhor, que nós estamos vivendo em tempos finais, mas as pessoas não querem saber de Deus, não querem se voltar para Deus, não querem entregar sua vida ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, ela venha tocar no coração de cada pessoa que venha ver e ouvir esse vídeo, é o que eu te peço, no nome de Jesus, amém. Então a palavra nós vamos ver, estudar o livro de Apocalipse no capítulo 18, que diz assim: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória.
Então João está dizendo que depois destas coisas, que coisas? As coisas que ele viu, a descrição da meretriz, a descrição da Babilônia, porque aqui João ele vê essa Babilônia que foi um sistema levantado pelo dragão, porque dragão, no fim dos tempos, esse dragão que é Satanás, ele vai fazer de tudo, ele vai levantar pessoas e ele vai levantar o sistema como nunca contrário a Deus. Então, tudo que se refere a Deus vai ser detestado, vai ser contrariado, tudo que se refere a Deus vai ser recusado pelas pessoas e pelo sistema. Quem está por trás desse sistema é o dragão ou Satanás, que ele faz surgir com mais intensidade esse sistema mundano. Porque esse sistema mundano, que é essa meretriz, que é essa Babilônia, ela surgiu desde os tempos antigos, desde lá depois da criação, e ele vem se sustentando. Mas existem tempos e épocas que essa Babilônia ela se levanta com mais vigor, porque muitas vezes nós vemos líderes mundiais que são levantados durante toda a sua história e que estavam sob o domínio dessa Babilônia, dessa meretriz, porque essa meretriz, a Babilônia, ela está assentada sobre esses reinos, como nós vimos que no oitavo reino é que surge esse anticristo. E também no capítulo anterior ele falou que no sétimo reino é a preparação para a vinda desse oitavo rei, que é justamente o anticristo, porque o dragão vai levantar o anticristo juntamente com o falso profeta, que vai ser um domínio político, militar e religioso, todos contrários à palavra de Deus. E aqui João diz: depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. No versículo 2: então exclamou com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável, pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então aqui João vê um anjo que se emerge, que sai com grande autoridade, e ele diz que esse anjo tem uma luz tão intensa que ilumina toda a terra. E ele fala: caiu a grande Babilônia, ou seja, caiu o sistema que dominava esse mundo. E é como se ele estivesse dizendo: esse mundo que era dominado por esse sistema iníquo, esse sistema corrupto, esse mundanismo, ele chegou ao fim e se tornou morada de demônios. Aí é como se esse anjo estivesse mostrando para João que essa Babilônia, que nesse momento, quando vai ocorrer tudo isso, quem está já governando nesse mundo, nessa terra? Vai ser o anticristo, o sistema político-militar, comandado por essa liderança que influenciará várias nações sobre esse sistema, e também um sistema religioso, comandado por uma besta que emerge da terra, que vai dominar todo o sistema religioso, que estarão dominando esse mundo. E aqui ele diz: caiu. Então significa dizer que chegou ao fim essa Babilônia.
Essa ilustração que João vê através da revelação desse anjo é a mesma revelação que nós podemos ver lá em Isaías, quando Isaías recebe a profecia do final do cativeiro babilônico, ou seja, aquela mesma Babilônia, quando chegou o final, também houve uma mensagem dada pelos profetas, como diz lá em Isaías 14, no versículo 4, diz assim: então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás: cessou a opressão, acabou a tirania. Ou seja, aqui da mesma forma, quando Isaías profere a sua profecia com relação à queda da Babilônia, da mesma forma, aqui esse anjo é como se fosse uma referência à profecia lá de Isaías, com relação à queda da Babilônia, aqui também, com relação à queda da Babilônia mundial, desse sistema mundial. E diz assim: e se tornou morada de demônios. Isso ele está falando sobre o inferno, que vai se transformar depois, quando Deus mandar toda a ira dele, for derramada toda a ira sobre a humanidade, sobre a terra. Então, todos eles irão para onde? Eles se tornarão o quê? Vão para o inferno. A habitação que eles irão habitar será uma morada de demônios, porque todos vão se tornar demônios, covil de toda espécie de espírito imundo. Ou seja, as pessoas que morrerem, que eram adoradores da besta, que tinham a marca da besta e que receberam o castigo de Deus, estes vão se tornar espíritos imundos que vão habitar onde? Nessa morada de demônios que é o inferno. Aí diz assim: e todo gênero de ave imunda e detestável. Ave imunda e detestável são os anjos demoníacos que estarão junto nessa morada, nesse inferno, que vai se transformar essa terra quando ela for destruída pela cólera de Deus, em contrapartida com a cidade santa, porque nós vamos ter uma cidade santa e fora da cidade estará habitando nessa morada todos aqueles adoradores da besta, todos os que não se salvaram, todos os não salvos estarão morando nessa cidade onde ele fala que se tornou morada de demônios. Aí ele diz assim, continuando, com ela, aí ele diz: pois todas as nações, aqui ele refere ao poder político, a todos os poderes políticos de todas as nações que governavam essa terra, eles se firmaram em quê? Eles estavam firmados na Babilônia, num sistema contrário a Deus. E ele diz assim: todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Ou seja, o que esses sistemas de governo eles têm? São sistemas corruptos, são sistemas mentirosos, são sistemas de engano. Ou seja, toda prostituição, tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus é encontrado nesses sistemas de governos que estarão governando todas as nações. Aí diz assim: com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Aqui está falando do poder econômico. Ou seja, quem manda nesse mundo são os poderosos da terra. São aqueles que têm as riquezas, elas estão concentradas em poucas pessoas e são esses que têm influência maligna sobre a humanidade.
Ou seja, os grandes conglomerados, as grandes empresas, né, as grandes indústrias, ou seja, o comando da economia também, eles se enriqueceram pela luxúria, ou seja, pela avareza, pela ambição, pelo egoísmo, tudo ligados à Babilônia. Ou seja, a Babilônia ela promove, né? Uma pessoa, quando ela tem um ditado que diz assim: se quiser conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Por quê? Porque o poder transforma a pessoa, o dinheiro transforma a pessoa. Uma pessoa muito rica, ele é transformado, ou ele tem amor àquilo que ele tem, que é o dinheiro, ou então, embora que a gente diga assim, mas uma pessoa rica, ela pode ter amor a Deus? Sim, se ela não se apegar ao dinheiro, se ela não se apegar ao poder, às riquezas. A palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. É porque Deus está dizendo que esse amor ao dinheiro, amor ao poder, amor às riquezas, é fácil de se contaminar com isso. Então, por isso que é tão difícil um rico entrar no reino de Deus, porque ele está tão apegado às coisas materiais, às coisas do mundo, o aqui e agora, o que o dinheiro pode proporcionar a ele, que ele se esquece de Deus. Existem pessoas aqui que têm idolatria, só pensam em ganhar dinheiro, né? Em ter uma posição, ou seja, querem crescer cada vez mais. O que tem, a pessoa nunca está contente com aquilo que ela tem. Ela sempre quer mais, sempre quer galgar um posto, uma posição a mais. Ela nunca está contente com aquilo que ela tem. Isso é amor ao dinheiro, isso é o amor ao sistema econômico, ao sistema do mundo, a essa Babilônia. Então é esse amor que levam as pessoas a se afastarem de Deus. Por isso que ele diz assim: também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Então quem vão estar comandando é todo esse sistema econômico mundial que é comandado pela Babilônia, por esse sistema do mundo, que vão estar aonde? Adorando a Babilônia e se esquecendo de Deus, e esses vão estar destinados à cólera de Deus. Aí no versículo 4 diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados. Olha o que é que a palavra de Deus, olha o que é que o anjo está dizendo, recomendando, dizendo a João: digam ao povo que se retirem dela, que não sejam cúmplices com os seus pecados, porque o sistema do mundo é um sistema anti-Deus. Mas muitas pessoas, elas estão tão comprometidas com esse sistema que às vezes elas esquecem que às vezes são filhos de Deus, pessoas que são religiosas, pessoas que seguem, que dizem que acreditam em Deus, mas acreditam no mundo, acreditam nas coisas que o mundo oferece, acreditam no que o sistema diz, né? Então, lá em Tiago 4, no versículo 4, 6, diz assim: adúlteros. Ele fala de adúlteros, todo aquele que está sendo dominado pelas coisas do mundo. Vamos ver lá em Tiago 4, diz assim: Tiago 4, diz assim: adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, se você quer ser amigo de Deus, você tem que deixar as coisas do mundo e não ser cúmplice com as coisas do mundo. Então, hoje, se o sistema do mundo diz que, por exemplo, o homossexualismo é pecado, mas a pessoa, ela quer ser cúmplice. Então, muitos cristãos
estão sendo cúmplices com essa regra, com esse ditado. Existem pessoas que vão a casamentos de homossexuais. Então, nesse caso, essas pessoas elas estão sendo cúmplices de quê? Do pecado. E ele diz, não sejais cúmplices. Olha o que, o anjo está dizendo aqui, retirai-vos deste sistema, dessa Babilônia. Não sede cúmplices com os seus pecados. Então, quando nós vemos pessoas para não ser cúmplices em seus pecados, então quando nós vemos pessoas que estão sendo a favor dessa ideologia de gênero, sendo a favor, ou seja, pessoas que se dizem religiosas, mas que estão combinando com casamento homossexual, então essa pessoa ela está sendo cúmplice com os pecados, com o sistema do mundo, que agora diz que a união homoafetiva ela é legalizada, ela é normal, não é pecado. Então a pessoa está sendo cúmplice. Não só com isso, mas com todos os pecados que o mundo diz que não é pecado, porque vai chegar o dia em que a Bíblia ela não vai ser mais lida, ela vai ser proibida, os cristãos vão ser mortos. Então, muitos vão negar a fé, muitos vão preferir adotar o sistema, ou seja, ser de acordo com o sistema, e vão negar a Bíblia, assim como Pedro negou a Jesus Cristo, quando Jesus estava sendo preso, levado para o matadouro, Pedro negou a Jesus. Assim também são aqueles também que quando verem que estão chegando ao fim, né, e mesmo assim o sistema vai pressionar a sua fé, a você demonstrar quem é você, se você é de Deus ou você é do mundo, se você é da Babilônia, se você pertence à igreja de Jesus Cristo ou você pertence à mulher falsa, ou seja, a mulher verdadeira, aquela que luta contra o dragão, é a igreja do Senhor Jesus. Então, se você é a igreja de Jesus, você vai negar todo o sistema mundano, não vai ser cúmplice com o pecado. Mas se você segue a essa falsa mulher, a essa prostituta, a essa meretriz, você vai negar a sua fé. Por quê? Porque você vai dar ouvidos ao que o sistema diz. E você não vai querer ser contrariado, ser morto, ser perseguido. Por quê? Porque você defende a Bíblia, você defende a palavra. Então você vai negar a palavra e vai dizer que vai... não, o casamento é normal, o casamento homossexual é normal. Prostituição, isso é besteira, isso é coisa normal. O sexo fora do casamento é coisa normal, isso não é pecado. Então você vai negar a palavra e você vai dar atenção ao sistema. Então você está sendo cúmplice desse sistema. E a palavra de Deus está dizendo aqui, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Então aqui está dizendo que aqueles que serão cúmplices do sistema da Babilônia, esses vão ser afligidos pelos flagelos que Deus vai mandar sobre a humanidade, sobre a terra, né? Aí diz assim, porque os seus pecados se acumularam até o céu, ou seja, os pecados da Babilônia estão sendo acumulados, isso já vem sendo acumulado, né? Há tanto tempo, né, que nós vemos cada dia mais a iniquidade aumentando, são os desfiles de carnavais, a gente olha os desfiles de carnavais aqui nesse país, a gente vê a quantidade de iniquidade que é posta lá, porque ali é uma representação da sociedade. Essas novelas, essas televisões que existem aqui, o quanto de iniquidade ela prolifera no meio
para tentar disseminar justamente essa prostituição que está contida no cálice da Babilônia, que ela quer, quanto mais ela disseminar essa nova ordem mundial para dizer que tudo é normal, que não é pecado, ela tenta de todas as formas, utilizando todos os meios de comunicação, para disseminar um sistema anti-Deus. Aí ele está dizendo assim, que tudo isso vai estar sendo acumulado, né? Até que Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou, até que Deus vai chegar o dia em que ele vai mandar todos os flagelos. Aí ele diz, dá-lhe em retribuição, como também ela retribuiu, pagai-lhe em dobro, segundo as suas obras, e no cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Então, os flagelos vão vir numa quantidade tão grande, num poder tão grande, esse poder de castigo que Deus vai mandar, porque vai ser tudo dobrado, tudo que a Babilônia já fez até hoje, ou seja, todo o cálice de prostituição que ela lançou no mundo para contrair, para alcançar pessoas, para serem doutrinadas por esse sistema. Então, a ira de Deus vai ser dobrada, vai ser triplicada, não existe nem dimensão para dizer a quantidade dessa ira de Deus que será lançada nessa terra, nesse mundo, para mostrar que tudo o que ela fez, que a Babilônia fez nesse mundo, Deus virá com um castigo maior. Aí diz assim no versículo 7, o quanto a si mesma se glorificou em luxúria, dá-lhe igual medida tormento e pranto, porque ela diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ou seja, a Babilônia acha que nunca vai ser acometida. Hoje em dia, quando a gente fala, né, para as pessoas arrogantes, para aqueles poderosos, né, que Deus vai mandar castigos, que vai chegar o fim esse mundo, eles não querem nem ouvir, né? Quantos orgulhosos, poderosos acham que cometem tanta barbaridade nesse mundo, cometem tanta torpeza, quanta maldade eles fazem, acham que nunca vão ser julgados, ou seja, nada vai chegar sobre eles. É assim que essa Babilônia acha. Ela diz assim, estou sentada como rainha, viúva não sou, pranto nunca hei de ver. Ou seja, ela acha que nunca vai pagar pelas maldades que são cometidas, né, nesse mundo. Ou seja, as maldades que são cometidas aqui, muitos acham que nunca vão pagar por isso. É assim que esses poderosos acham, né, que podem fazer de tudo, principalmente aqueles que estão no poder, acham que podem tudo, que nunca vão pagar por esses atos. Aí Deus diz assim, mas um só dia sobrevirão seus flagelos que virão sobre ela. Assim também era Nabucodonosor lá na Babilônia. Nabucodonosor se achava o rei, achava que nunca ia ser castigado, nada. A gente pode ver lá em Isaías, em Daniel 4:30, a gente pode ver isso. Essa soberba que Nabucodonosor tinha. Daniel 4:30 diz assim, então, aqui, 4:30. Falou o rei e disse,
Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. E far-te-ei comer ervas como os bois, e passarão 7 tempos por cima de ti, até aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Então aqui foi a mensagem que Deus mandou para Nabucodonosor. Nabucodonosor se achava o rei. Ele diz assim: não fui eu esta grande Babilônia, aqui eu edifiquei para a casa real com o meu grandioso poder? Ou seja, ele se achava que ele é quem tinha construído a Babilônia, ele é quem tinha todo o poder. Aí nessa mesma hora ele ouve uma voz do Altíssimo, de Deus, dizendo que ia tirar dele todo o reino, ia colocar ele para comer capim, para que ele aprendesse que o Altíssimo é que tem domínio sobre todos os reinos dos homens. Ele dá a quem quer, ele coloca e ele tira. Ele diz assim: se cumpriu a palavra sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Então Deus estava dizendo a Nabucodonosor que ele se achava o Todo-Poderoso. Ele tinha construído a Babilônia, então ele é quem era o poderoso. Aí Deus diz a ele que nada do que ele estava pensando era verdade. E aqui em Apocalipse nós vemos que Deus está dizendo também a mesma coisa com os reis da terra, né? Porque a palavra de Deus diz que essa Babilônia, ela está assentada sobre os reinos, sobre os povos, sobre as línguas, sobre as nações. Então muitos poderosos da terra, muitos reis, eles se acham que não têm, podem fazer o que fizerem, toda maldade que puderem fazer, acham que nunca vão pagar pelos seus atos. Aí aqui Deus está dizendo que sobrevirão os seus flagelos, morte, pranto e fome, e será consumido no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Então Deus julga, assim como ele irá julgar não só um reino, mas todos os reinos da terra que estarão nessa época, nesse tempo final, governando todas as nações, todos voltados para a Babilônia. E é nesse dia que chegará o fim. No versículo 9 diz assim: ora, chorarão e se lamentarão sobre ela os reis da terra. Aqui nós já vemos que os flagelos já começaram. Porque aqui é como se eles já vissem os flagelos sendo lançados sobre a terra. Aí eles começam a chorar e se lamentarão sobre ela. Se lamentarão sobre quem? Sobre a Babilônia, os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio, ou seja, quando virem que os flagelos estão chegando, quando virem que os castigos de Deus estão chegando na terra, aí eles, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e pranteiam os mercadores da terra. Ou seja, aí eles vão dizer: ai de ti, Babilônia, porque em uma só hora chegou o teu juízo. Mas mesmo assim eles não vão se arrepender e vão chorar, vão prantear os mercadores da terra. Por quê? Porque eles estão vendo que as suas riquezas, tudo que eles construíram, tudo que eles fizeram aqui na terra, tudo que eles conseguiram, tudo que eles juntaram aqui na terra, chegou ao fim. Eles estão vendo ruírem, estão em ruínas, estão perdendo. Talvez, quem sabe, Deus estivesse mandando flagelos na natureza que estão destruindo as plantações, tudo que conquistaram, né?
Ou seja, são flagelos que Deus já está mandando. E esses poderosos da terra, os mercadores que representam a economia mundial, já estão vendo que estão perdendo, as riquezas estão se esvaindo. Tudo que eles fizeram, tudo que eles conquistaram, não vai dar em lugar nenhum, eles não vão conquistar, não vão conservar em nada, porque o juízo de Deus está chegando. Mesmo assim, eles não se arrependem. Nós também vemos que muitas pessoas, elas estão tão assim, obcecadas em ganharem dinheiro, em ganharem posição, em terem dinheiro na vida, que esses poderosos, né? Eles esquecem de Deus totalmente, porque não existe ou você ama a Deus ou ao dinheiro ou ao mundo. E a palavra de Deus diz que de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? Mas muitos vão perder, muitos estão perdendo a sua alma por causa da ganância, da luxúria, do amor ao dinheiro, do amor à Babilônia, do amor ao mundo, de querer ser melhor, de querer ter posição, de querer mostrar à sociedade que tem riquezas, né? Quantas pessoas querem se ostentar, viver de ostentação, de poder, ter poder, porque isso é bom, atrai. Você tem amigos, uma pessoa que tem poder, uma pessoa que é rico, tem amizades, embora que são amizades falsas, mas existe amizade. Por quê? Porque o dinheiro, a sociedade, os ricos, eles são unidos, eles têm união, porque eles comungam com a mesma função do amor a quê? Ao dinheiro. Então a palavra de Deus está dizendo que esses mercadores, quando virem o juízo de Deus, eles vão prantear, porque já ninguém compra a sua mercadoria, ou seja, talvez a economia esteja se esfarelando, as pessoas não estão mais comprando, né? A economia está ruindo. Aí diz assim, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérola, de vinho finíssimo, de púrpura, seda, escarlate, ou seja, de toda espécie de riqueza que há na terra, vai ruir. Aí diz assim, de todo gênero de objeto de marfim, qualidade de imóvel de madeira preciosíssima, de bronze, ferro, mármore, canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha de trigo, gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas. Ou seja, tudo isso vão perecer. E eles já estão vendo o perecimento, porque o juízo está chegando, mas eles mesmo assim ainda não se arrependerão. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu se apartou de ti, para ti se extinguiu. Tudo que é delicado e esplêndido e nunca jamais serão achados. Ou seja, tudo aquilo que eles conquistaram, né, todas as suas riquezas, não vai valer mais de nada. Ou seja, tudo aquilo que tua alma te apeteceu, tudo aquilo que tua alma desejou. Então aqui o anjo está dizendo na revelação, na visão a João, dizendo que todos esses poderosos da terra, todos os ricos da terra que conquistaram suas riquezas, que tanto a alma deles apeteceu, ou seja, tem deles que fazem de tudo, né, para chegar ao sucesso, à riqueza. Aí vai dizer, não, tudo se extinguiu, tudo que é delicado e esplêndido e nunca mais serão achados. Os mercadores destas coisas que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe pelo medo do seu tormento, chorando e pranteando, dizendo, ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, adornada de ouro, de pedras preciosas, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Então eles vão ver que numa só hora, num minuto, né, será devastado tudo. Por quê? Porque Deus está lançando todos os flagelos, né? Pedras vão cair do céu, terremotos vão acontecer, flagelos nos rios, onde vão se tornar em sangue as águas, flagelos no mar, os mares se tornarão em sangue, porque todo ser vivente do mar será morto. Então eles estão vendo que coisas estão acontecendo. Aí, e todo piloto e todo aquele que navega livremente, marinheiro e quantos labutam no mar, conservaram-se longe. Ou seja, o comércio de uma maneira geral, os seus pilotos, aqueles que trafegam, o tráfico dessa economia vai desaparecer, vai acabar. Então, vendo a fumaceira do seu
incêndio gritavam: que cidade compara a grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e chorando e pranteando gritavam: ai, ai da grande cidade. Ou seja, eles estão lamentando o que eles estão perdendo, as riquezas que eles estão perdendo. Ao invés desses ricos, desses poderosos da terra, desses reis da terra, se prantearem, chorarem de arrependimento, não, eles estão pranteando as perdas, tudo aquilo que foi perdido. E diz assim: ai, ai da grande cidade, da qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Exultai, aí no versículo 20 diz: exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos apóstolos. É como se o anjo estivesse dizendo: ó santos, vocês santos, apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Então, lá na trombeta número 5, nós vimos que os santos, quando estavam mortos, que chegavam lá diante do trono de Deus, diziam: ó Senhor, quando é que vai julgar toda essa perseguição e morte sobre os seus santos? Quando é que vai julgar a alma dos seus santos? Aí aqui o anjo está dizendo que todos os santos da terra, ou seja, todos os salvos, todos os apóstolos e profetas, ou seja, todos os salvos, apóstolos e profetas, que são os 24 anciãos, 12 apóstolos, 12 patriarcas, que representam os 24 anciãos, ou seja, todos os salvos de todas as eras vão exultar, porque chegou o tempo que essa Babilônia vai ser destruída, que esse mundo vai ser destruído, que os poderosos que perseguiam vão ser destruídos. Aí no versículo 21 diz: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo, assim com ímpeto, ou seja, em pouco tempo será arrojada a Babilônia. A grande cidade nunca mais, jamais será achada. E a voz de arpistas e músicos, de tocadores de flautas e clarins, jamais em ti se ouvirá. Ou seja, a Babilônia se acabará e todas as suas festas, todas as suas luxúrias, todas a sua cultura, né? Ou seja, a música, os tocadores de flauta, os arpistas, isso é uma simbologia que significa as festas mundanas, todas as orgias, tudo aquilo que acontecia, que a cultura, né, colocava para o mundo como alegria, motivo de alegria para se alegrarem, tudo isso vai se acabar. Aí diz: nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho, também jamais em ti brilhará a luz da candeia, nem voz de noivo ou de noiva te brilhará. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Ou seja, isso jamais voltará de novo a acontecer, porque tudo se acabará. Todas as nações que foram seduzidas pelas suas feitiçarias, pela sua luxúria, tudo vai se acabar. Aí diz assim no versículo 24: e nela se achou sangue de profetas, de santos, de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, todos agora vão rejubilar, vão celebrar. Todos os santos, os mortos, aqueles que foram mortos aqui, que atravessaram a tribulação, na grande tribulação, ou seja, nesse período onde que está assentado sobre a grande, essa meretriz que vai estar assentada sobre o anticristo e sobre o falso profeta, e por trás o dragão, tudo isso vai ser aniquilado, e agora vai começar a festa dos santos, dos salvos, que passaram, muitos deles, pela tribulação, que nós já vimos no capítulo anterior, que esses santos que passaram pela grande tribulação, que não se deixaram ser marcados pela marca da besta, mas que resistiram, foram firmes em serem fiéis a Deus, esses estão lá agora, no céu, glorificando ao Senhor. Então é isso que nós vamos ver no próximo capítulo, essa festa que vai acontecer no céu, pela derrocada, pela aniquilação de todo o mal, de tudo aquilo que estava nessa terra e que era contrário a Deus. Amém?